Boa tarde a todos assistindo, aqui é o Bruno do Toda Dúvida, onde nada é respondido e tudo fica em forma de questão. Hoje eu quero fazer um vídeo sobre um artista que, para quem é cronicamente online, ele é uma celebridade e é um fenômeno até interessante, porque parece que quanto menos você dá entrevistas e menos ativo você é nas redes sociais, mais apelo você vai ter aos fãs que querem e procuram esse tipo de informação mais pessoal, né? Tô falando aqui de Blade, que faz parte do coletivo Drain Gang, formado por ele, o Tyboy Digital, o Echo 2K, o Young Sherman e o seu produtor que colaborou com ele na maioria das suas músicas na carreira, o White Armor. Né, o Blade, ele desde o começo da sua carreira tem um estilo de som muito próprio e autoral, né? Ele fazia parte da cena do SoundCloud Rap, produzia músicas de trap, utilizava de um autotune, mas sempre de uma maneira distinta. Eu diria que a voz dele sempre foi muito leve, a música dele muito animada e a sonoridade inteira te leva a outra dimensão. Ele é um artista extremamente versátil, ele já fez álbuns em inúmeros gêneros e estilos musicais. Esse último álbum dele, Cold Visions, de 2024, foi uma volta a um estilo passado das suas primeiras mixtapes. Ele também colocou ali um estilo mais de rage, que tá muito forte em tempos recentes, mas o Blade, eu acho que tudo que relaciona a ele é em torno de uma mística criada envolvendo sua persona e também das suas próprias letras, né? Ele sempre foi um cara que colocou muito do seu sentimento e da maneira como ele interpreta o mundo nas suas músicas, e ao mesmo tempo ele fazia, uma espécie de lírica que eu acho engraçada. Ele conseguia misturar marcas luxuosas como a Gucci, a Louis Vuitton e a Prada e falar de espadas, espíritos e fantasmas numa mesma linha, né? E adiciona isso a toda a estética da Drain Gang, toda a estética também da Sad Boys, que é um coletivo relacionado, e ao seu artista com quem ele já colaborou várias vezes e até num álbum próprio, o Yung Lean. Você cria, um personagem, um artista que influenciou uma geração inteira e permanece se desenvolvendo tanto individual quanto artisticamente. Hoje eu quero falar sobre o começo do Blade, suas primeiras mixtapes, então bora pro vídeo. Para começar a falar de Blade, eu queria falar da primeira mixtape dele, Glue, lançada em 2014. Aqui já dá para entender um pouco do estilo que seria uma constante ao longo da sua carreira. É uma sonoridade etérea, futurística, em que ele fala sobre os temas líricos que eu já mencionei, tanto de espíritos quanto de moda. Eu acho que essa junção e essa fusão seria uma máxima utilizada tanto por ele quanto pelo Yung Lean e o Echo 2K na mesma época. Músicas como Safe House demonstram exatamente isso. Tem colaboração aqui com a Drain Gang na música eBay, com o Tyboy Digital e o Echo 2K. E também tem uma aparição do Bones, outra estrela do SoundCloud Rap, em Shadowface. Eu acho que esse som inteiro do Blade, ele pode ser caracterizado como um experimental, um cloud rap, mas ele tem uma estética que eu diria que é parecida com a música da Charli XCX. Ele vai para um pop que é misturado com baterias de trap, e isso, acrescenta bastante a toda a estética do Blade. Em 2014 e 15, o Blade vai fazer parte da tour do Yung Lean lá nos Estados Unidos. Ele vive naquela época em Miami, que foi
né, um tempo extremamente conturbado na vida daqueles artistas, né, em que o Yang Lean tem um episódio de psicose e vai ser internado, e o Blade, ele acompanha tudo isso, tem até uma entrevista dele no documentário In My Head do Yang Lean, mas em 2016 ele vai lançar seu primeiro álbum, Ever Since, que eu diria que é um passo à frente da sua carreira, né, eu acho que a produção aqui do White Armor tá numa espécie de auge para aquele período, né? Eu vou colocar algumas músicas desse álbum para demonstrar isso. O tema de drogas e até uma referência à letra do Chief Keef nessa música refletem tanto a influência do drill de Chicago quanto o episódio que eles estavam passando naquele período, ao mesmo tempo que a letra do Blade não fala só sobre isso, né? Ele veio da Suécia, que é um país extremamente frio, com neve, e isso faz parte de toda a música dele, né? Ele tem uma sonoridade, eu diria até um pouco mais sombria, o que contradiz, né, um pouco e faz um jogo com as batidas completamente animadas, né, baterias que são muito agudas da produção do White Armor. Tem uma música aqui com o Echo 2K que eu gosto bastante, que é So What. Na música Sugar desse mesmo álbum, dá para escutar uma batida bem influenciada pelo som do Waka Flocka, né, nesse sample de vocal que é utilizado ao longo da canção. Eu queria notar o uso diferente que o Blade faz do autotune. Ele disse numa entrevista que ele não gostava de gravar escutando a sua voz sem o efeito, mas ao mesmo tempo tem um certo amadorismo que adiciona, né, a toda a instrumentação da música do Blade, né. Eu queria colocar um pouco aqui de Sugar. It's okay to go away. It might take a life to pay it with the razor blade. Tell me what you want. Antes de ir para a próxima mixtape, Working on Dying, eu queria falar um pouco das colaborações que o Blade fez nessa época, tanto com o Black Cray, quanto com o Javier Wolf, e o próprio Yang Lean. Na mixtape Working on Dying de 2017, o Blade colaborou com outros produtores além do White Armor, principalmente o Oogie Man e o Filthy. Isso deu um som mais agressivo para a mixtape inteira, e o Blade também está utilizando muito menos autotune nessas músicas. Tem muitas coisas boas dessa mixtape, principalmente a colaboração dele com o Yang Lean na música Lordship. E com Black Cray na música Backstreet Boys. Still sad cause you're not cute. No freakies, yeah, bitch, I drop clues. Fake products, yeah, that's not shoes. I won't pop out, no, man, I pop too. E para terminar o vídeo, eu queria falar do primeiro álbum colaborativo da Drain Gang, DIG, lançado em 2017, mesmo ano da mixtape Working on Dying. Esse álbum foi inteiramente produzido pelo White Armor e contém músicas próprias do Tyboy Digital e do Echo 2K. Eu queria mostrar uma colaboração do Blade aqui com o Echo 2K e o Yang Lean, First Crush. E Dumpster Baby. E é isso.
isso, esse é o vídeo do Blade. Muito obrigado a todos que estão assistindo, ele foi muito pedido aqui no canal. Com certeza vai ter mais conteúdo sobre a Drain Gang. Para quem está curtindo, se vocês puderem se inscrever e compartilhar, eu agradeceria profundamente. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.